que vem à mente quando você pensa nos Estados Unidos? Para muitos, provavelmente liberdade. Não importa o quão desafiadoras as coisas fiquem, os americanos se orgulham da ideia de que vivem no país mais livre da Terra. E se eu dissesse que vários países no mundo não pensam assim? Na verdade, o tipo de liberdade que os Estados Unidos promovem não só deixa de atrair outras nações, pode, na verdade, ser absolutamente assustador para elas. Para muitos no Ocidente, a China é vista como um dos governos mais opressores do mundo. Mas aqui está a ironia. Quando se trata das pessoas que mais importam nessa discussão, os próprios chineses, a maioria dos chineses, na verdade, acredita que a China é mais livre do que os Estados Unidos. Sei que é uma afirmação ousada, mas siga comigo. É fundamental entender que liberdade tem significados diferentes para cada pessoa. Vou explicar. A liberdade não é universal, não é uma ideia aplicável a todas as sociedades. A liberdade é formada pelas opressões que as pessoas superaram para sobreviver. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistaram sua liberdade ao se rebelar contra a coroa britânica. Liberdade nos Estados Unidos é estar livre do controle governamental. Significa agir livremente, mesmo que isso gere uma sociedade caótica e dividida. Já a história da China é oposta. Sua dor veio não do excesso, mas da falta total de governo. Antes de 1949, a China enfrentou um século de turbulência com divisão por senhores da guerra, colonização, fome em massa e humilhação. Para os chineses, liberdade é estar livre do caos, através da ordem, estabilidade e um futuro seguro. É por isso que a liberdade sem regulamentação não é vista como libertação na China. A maioria dos ocidentais sabe muito pouco sobre a história da China. E, como resultado, a maioria dos ocidentais tem um enorme ponto cego. Isso impede que entendam valores importantes para a sociedade chinesa. Sistemas diferentes funcionam em cada país e, ao contrário do que muitos acham, os chineses estão mais satisfeitos com seu sistema que os ocidentais. Veja o estudo de Harvard, que analisou a satisfação dos chineses com seu governo nos últimos 20 anos. O estudo revelou que o apoio dos chineses ao governo, nacional e provincial, permanece em torno de 90% todos os anos. E honestamente, quando você pensa sobre isso, não é difícil entender o motivo. O professor Tony Sayak, que liderou esse estudo, resumiu perfeitamente. Costumamos esquecer disso. Para muitos na China, nas últimas 4 décadas, cada dia parecia melhor que o anterior. Pergunte a si mesmo, você acha que pessoas nos Estados Unidos da América ou Europa sentiriam o mesmo por seus países? A China tem mais liberdade que os Estados Unidos da América vale a pena analisar melhor essa questão. No vídeo de hoje vou compartilhar 5 lições fascinantes que aprendi sobre a China. Isso vai fazer você refletir bastante e vamos chegar a uma conclusão lógica. No final do vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse assunto agora. A primeira liberdade que quero abordar é, para mim, o direito humano mais básico, a liberdade de segurança. Em muitas cidades dos Estados Unidos, espaços públicos como centros urbanos ou parques são lugares que provavelmente você vai querer evitar depois do anoitecer. No mínimo, você precisa estar super atento ao seu redor. Como mulher, é quase certo que você não se sentiria segura. Andar sozinho à noite e deixar seus filhos desacompanhados seria impensável. Nos Estados Unidos da América, várias áreas viraram centros de drogas, crimes e pessoas em situação de rua. Agora vamos comparar com a China, um dos países mais seguros do mundo. Pessoas deixam bicicletas destrancadas por dias, laptops sozinhos em cafés e mulheres andam à noite sem medo. Pais podem enviar filhos à escola sem preocupação. Se você mora nos Estados Unidos, esse nível de segurança talvez nem seja percebido por você como uma liberdade. Porque nós nunca poderíamos sequer imaginar uma sociedade onde coisas assim sejam possíveis. Apenas assista a este vídeo de um americano vivendo na China, mostrando como é um parque chinês típico à noite. Então, pessoal, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Para que estamos pagando impostos nos Estados Unidos? Isto é a China. Às 20h30 no parque, há um parque aquático inflável e vários veículos para as crianças dirigirem. Olha quantas pessoas estão na rua. Veja quantas pessoas estão na rua. Uma criança dirige seu carrinho. Como luzes nos barquinhos de bate-bate. Isso é loucura. Estou aqui, americano morando na China e nem esperava que isso acontecesse no parque. Já fui a esse parque tantas vezes que virou rotina. Como as crianças estão de férias de verão, há muitas atividades para elas.
Você vê que esses barcos são apenas uma criança e seu pai ou mãe se divertindo, passeando como em carrinhos de bate-bate ou pedalinho. Eles têm um motor, não estão pedalando, tem uma pistola d'água na frente. Inacreditável. Enfim, pessoal, eu não sei para que a gente paga imposto nos Estados Unidos. Isso é impressionante. Espero que isso tenha sido útil e que mostre para vocês um lado da China que vocês normalmente não veriam por aqui. Valeu! Dado o contraste gritante entre os Estados Unidos da América e a China, não deveria ser surpresa que esse vídeo viralizou nos Estados Unidos, já que tantos americanos viram pela primeira vez uma liberdade que simplesmente não existe dentro dos Estados Unidos. Vamos avançar e discutir a liberdade de movimento. Há 15 anos, a China iniciou a construção da maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com mais de 45 mil quilômetros. Embora isso seja, sem dúvida, um feito impressionante, raramente paramos para pensar no que isso realmente significa no nível humano. A capacidade de viajar pelo país com tanta facilidade é incrivelmente libertadora de tantas maneiras. No Ano Novo Lunar Chinês, ocorre a maior migração humana do mundo. Todos os anos, literalmente centenas de milhões de pessoas viajam das grandes cidades de volta para suas cidades natais, espalhadas por todo o país. Toda a China está conectada a essa ampla rede, inclusive pequenas cidades e vilarejos. Esse tipo de conectividade abre possibilidades de viagem que, sinceramente, a maioria das pessoas nos Estados Unidos nem imaginaria ser possível. Imagine uma viagem entre duas cidades médias nos Estados Unidos da América como Buffalo a Nashville ou Cincinnati a Charlotte. Viajar entre cidades pequenas nos Estados Unidos da América é um pesadelo logístico. Você precisa de passagens aéreas caras e uma escala, ou pelo menos uma viagem de carro muito longa. Isso deixa as pessoas nos Estados Unidos da América menos conectadas do que se tivessem acesso mais fácil. Na China, cidades médias são facilmente conectadas pelo trem de alta velocidade, sem interrupções. A China tem os metrôs mais avançados do mundo, presentes em 47 grandes cidades, para mostrar como o governo chinês atua rápido e eficientemente para servir o povo. Veja este gráfico que compara os metrôs de Toronto e Chengdu. Em 2010, o sistema de metrô de Chengdu nem existia, mas avançando para os dias de hoje. E o metrô de Chengdu é um dos 5 maiores e mais extensos sistemas do mundo. E é por isso que eu sempre incentivo as pessoas a visitarem a China, porque a China está literalmente inventando as tecnologias do futuro que vão mudar o nosso mundo. Este gráfico mostra a presença da China no mercado global de tecnologia de energia verde, incluindo veículos elétricos, baterias, turbinas eólicas e painéis solares. A China lidera as principais áreas tecnológicas que definirão o futuro do mundo. A terceira grande liberdade do povo chinês é ter acesso a cuidados de saúde acessíveis e disponíveis. Isso, acredite, é um dos maiores problemas dos Estados Unidos atualmente. Há uma diferença filosófica fundamental entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos poucos países onde a saúde não é vista como direito humano e isso vai além da área da saúde. Você sabia que só existem 2 países no mundo que votaram contra o acesso à alimentação ser declarado um direito humano nas Nações Unidas? Sem surpresa para quem acompanha a geopolítica, mas os 2 países são os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos não têm um sistema de saúde, mas sim uma indústria da saúde. Grandes seguradoras de saúde gastam muito com lobby político para sustentar um sistema corrupto e lucrativo. Esse sistema expõe milhões de americanos, já que até um diagnóstico médico simples pode arruinar financeiramente famílias. A dívida médica é a principal causa de falência nos Estados Unidos da América, algo que não ocorre na maioria dos outros países. A China lidera em pesquisa médica e inovação, principalmente no uso de inteligência artificial na saúde. No início do ano, cientistas chineses anunciaram uma cura revolucionária para o diabetes tipo 1. O tratamento na China custa muito menos que nos Estados Unidos. Como o objetivo não é lucro, mas curar doenças e servir ao povo, nos Estados Unidos da América, a saúde prioriza o lucro, curar pacientes é secundário. É assim que você evita manchetes distópicas como a do Goldman Sachs. Quem perguntou, curar pacientes é um negócio sustentável, fica pior, pois o custo do atendimento é muito alto. Muitas pessoas não vão ao médico até que seja tarde demais, levando a mortes que poderiam ser evitadas. Isso poderia ter sido evitado se elas tivessem conseguido consultar um médico antes. Nos Estados Unidos da América, o acesso à saúde geralmente depende do emprego. Muitas pessoas ficam em empregos ruins só para manter o plano de saúde. Sem isso, elas não conseguiriam pagar por tratamentos que salvam vidas. Tudo isso leva a um sistema médico incrivelmente corrupto e sem liberdade. Agora, a quarta grande área em que a China oferece mais liberdade é a liberdade de ter sua própria casa.
Por gerações, parte do sonho americano era acreditar que com trabalho duro seria possível ter uma casa própria. Mas hoje esse sonho está praticamente morto. 5 das cidades mais impossíveis de se pagar no mundo agora estão localizadas nos Estados Unidos. Para quem está comprando uma casa pela primeira vez, não se trata mais de competir com outras pessoas, mas sim com empresas de capital privado que compram imóveis em todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Assim, mais americanos são obrigados a alugar e ter casa própria. Antes uma grande conquista virou um sonho impossível. A habitação nos Estados Unidos da América piorou tanto que muitos foram excluídos do mercado. Há 550 mil americanos em situação de rua, número que subiu 18% em 2024 e bateu recordes pela falta de moradias acessíveis. Agora, compare isso com a China, onde a situação de rua é extremamente rara e o sonho chinês de possuir uma propriedade está muito vivo. Basta dar uma olhada neste relatório fascinante do HSBC, que destaca que 70% dos millennials chineses possuem suas casas, em comparação com apenas 35% nos Estados Unidos. Muitos millennials nos Estados Unidos da América fariam qualquer coisa para ter uma casa própria. Eles se surpreenderiam ao saber como é comum para a geração deles na China adquirir uma casa. Agora, para o ponto final, e isso pode soar um pouco louco, mas os chineses, na verdade, são mais livres quando se trata de democracia. Segundo o Índice de Percepção da Democracia de 2024, pesquisa europeia, as pesquisas na China tiveram pontuações significativamente mais altas em todas as áreas na percepção de democracia, em comparação com países como os Estados Unidos da América, França e Grã-Bretanha. A pesquisa analisou o quanto as pessoas concordam com as frases: democracia é importante, meu país é democrático, meu governo serve ao povo e todos têm direitos iguais perante a lei. Em todas as categorias, as respostas chinesas superam as ocidentais. Isso pode surpreender muitos no Ocidente, já que nossa ideia de democracia costuma girar em torno do voto para presidente como máxima expressão democrática. Isso se relaciona com o que falei no início do vídeo. Liberdade tem significados diferentes para cada pessoa. A China se define como uma democracia popular plena, onde democracia vai além de eleições periódicas. É um processo contínuo que visa objetivos de longo prazo, como desenvolvimento econômico e erradicação da pobreza. Ao contrário do Ocidente, onde partidos rivais disputam reeleição e vivem em conflito. O sistema chinês é baseado na ideia de que a governança deve servir ao bem coletivo. Há também um rígido sistema de serviço público que assegura políticos qualificados, e que, se não alcançarem as metas, serão trocados por quem faça melhor. Isso significa que, na prática, o sistema da China pode ser mais democrático ao refletir a vontade do povo. Isso não quer dizer que países ocidentais precisem adotar a governança da China. O mundo é único e diverso demais para que exista apenas uma forma de governo. Na minha opinião, cada país deve encontrar um sistema que funcione para si e, mais importante ainda, que sirva aos seus cidadãos. Diz-se atualmente que o povo chinês sofre opressão. Mas se olharmos para pesquisas ocidentais, e novamente, isso é uma distinção importante, pesquisas realizadas por institutos independentes de pensamento ocidentais. Os dados mostram claramente que a maioria das pessoas na China tem um nível de apoio ao seu governo maior do que seus equivalentes ocidentais. Se eu fosse resumir tudo o que discuti no vídeo de hoje em uma mensagem simples, seria esta. Enquanto no Ocidente, muitos veem liberdade como direitos individuais ou eleições, na China, liberdade, muitas vezes, significa estabilidade, segurança e a capacidade de viver uma vida livre do medo e do caos. A principal lição aqui é que liberdade não é algo único para todos, e o que pode parecer libertador em um país pode ser muito diferente em outro. Por isso, sempre incentivo as pessoas a serem curiosas, viajarem e principalmente conversarem com os locais para entender suas necessidades e desejos. Pessoal, espero que tenham gostado do mergulho sobre liberdade e obrigado por assistirem até aqui.